Em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, porque tudo que nós fazemos na tua presença é para ti, tudo aquilo que nós fazemos é para expressar algo para o Senhor. Nós agradecemos por cada vida que está aqui, por cada mulher, Senhor, que mesmo em meio a tanta correria, tanta preocupação, saiu de sua casa, se organizou para estar aqui. E nós te pedimos que a tua palavra venha ministrar os nossos corações, que a tua palavra venha nos tocar, que a tua palavra venha de encontro com aquilo que a gente está vivendo. Fale, Senhor, de uma forma personalizada com cada uma de nós. Que teu Espírito Santo venha agir, que teu Espírito Santo venha conduzir. Eu me entrego nas tuas mãos, Senhor. Eu me entrego como um instrumento nas tuas mãos, somente como um canal de comunicação nessa casa, Senhor. Usa a minha vida, Pai. Eu preciso da tua graça, eu preciso da tua misericórdia. Que o teu Espírito Santo faça algo novo em nosso meio. Nós pedimos a presença dos teus anjos conosco. Ministra, Senhor, ministra como o Senhor pode. A tua palavra fala que nós damos ordem a respeito para que os teus anjos possam agir ao nosso favor. Por isso nós te pedimos, anjos acampados aos quatro cantos dessa igreja, anjos, Senhor, trazendo paz, anjo trazendo curas, anjo trazendo mensagens. Conduza as nossas vidas mais uma vez essa noite, em nome de Jesus, amém. Vou te falar que essa semana foi o desafio dos desafios. Quando a gente começa algo, a gente nem imagina como vai ser. E essa semana foi essa. O maior dos desafios, porque como eu falei para vocês, a gente não estava esperando que a pós-confecção do sistema acústico, a gente não conseguiu entender que o acústico ele foi para cima, mas também ia tudo para baixo. E aí foi uma correria, por quê? Porque a gente precisava limpar a igreja para termos o culto de hoje, para termos o culto de amanhã. Até quem veio na quinta-feira, a gente fez o culto lá no auditório, ali onde a gente tem a sala dos teens. Só que, mesmo em meio a tudo isso, eventos como esse demandam muito da minha vida e da vida do pastor. Só que a nossa agenda não para. Continua a reunião de trabalho, continua o chefe te ligando, continua a roupa tendo que ser lavada, continua a comida tendo que ser feita, continua o mercado tendo que fazer, os filhos na escola. Hoje eu estou vivendo um desafio. A Bianca estuda de manhã e o Davi estuda à tarde. Então eu vou colocar mais uma função no meu currículo: Uber. Já estava pouca, já fazia pouca coisa. Agora eu vou colocar mais uma, Uber. Porque é para cima e para baixo, leva a filha dali. E aí os filhos não se contentam só com a escola, eles querem fazer as atividades extracurriculares. Aí a Bianca, linda e maravilhosa, inventou uma fanfarra, inventou um curso de Libras, está fazendo coral de Libras. Toda linda, vai se apresentar uma música inteira só em Libras. E aí eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus do céu, que desafio! Como que a gente consegue se virar com tantas coisas? Nós só conseguimos fazer tudo isso que nós fazemos porque a palavra fala que Deus soprou o sopro dele sobre nós. E tudo aquilo que estava em Deus veio sobre as nossas vidas e nós temos as características de Deus. Por isso que a gente sobrevive. É por isso que a gente consegue. Mas o engraçado é que, por exemplo, quando o pastor vai pregar, é mais normal, né? O pastor prega toda quinta e todo domingo. E aí a vida na casa é meio tranquila. O pastor vai para o quarto, se prepara, você escuta lá o louvor, choro, preparação, né? Aquela atmosfera do pastor no culto. E eu? Como que eu preparo a palavra? Mãe, quero comer. Ô mãe, você já está pronta? Mãe, vem jogar futebol comigo. A Bianca, mãe, você fala de mim na palavra? Você pode contar alguma história minha? Eu falei, meu Deus do céu, como a vida de mulher é diferente. E aí eu pensando sobre todas as coisas que tinham acontecido nessa semana, eu normalmente busco as crianças. O pastor leva a Bianca bem cedinho e todos os outros horários eu acabo fazendo, né? E aí quando eu busco o Davi na escola, por exemplo, eu já sei como ele sai. Sai correndo, suado, abre os braços e mamãe, me abraça suado, me beija. A Bianca, como ela já está na adolescência, quando ela vem saindo, ela já vem quietinha, olhando para os lados, para ver se tem alguém vendo, se ela vai me dar um beijo ou não. Aí ela vê o que ela quer ou não, olha para o lado, me dá um beijinho e sai andando na frente. E aí, esses dias ela saiu assim, meio que olhando para os lados, me deu um beijo e correu para o carro. Eu falei, meu, o que aconteceu? Porque quando eles estão normal, eu já sei que esse é o normal deles.
mudou alguma coisa, vou investigar, né, para saber o que aconteceu. Aí na hora que eu entrei no carro, ela falou: mãe, que vergonha. Eu falei: que foi, filha? Olha a roupa que você veio. Aí eu olhei assim, na correria, gente. Sabe quando você sai com a roupa de lavar o banheiro? Eu fiz isso, com o coque pra cima, assim, o cabelo todo arrepiado. Na hora que ela me olhou, eu falei: filha, você me perdoa? Saí com a roupa toda bagunçada. Eu falei: meu, tomara que ninguém tenha me visto na porta da escola. Porque eu fui toda, tipo, buscar ela. Eu falei: meu Deus, esqueci de me trocar. E filho é assim. Filho é o termômetro, o tempo todo nos investigando, conversando com as nossas vidas e observando. Mas aconteceu outra coisa muito interessante que eu fiquei pensando. Porque quando eu sei que eu tenho que ministrar a palavra, eu fico conversando com Deus sobre o que Deus quer falar. Porque normalmente Deus fala alguma coisa comigo naquela semana ou perto de onde eu vou ministrar, e eu peço para Ele me ajudar, para que Ele me dê a direção do que falar. E um desses dias que eu fui buscar a Bianca, ela estava super cabisbaixa, estava triste. Oi filha, tudo bem? Ela entrou no carro. Eu falei: filha, o que aconteceu? Ai mãe, eu tô triste. Porque ela tinha uma programação para fazer, ia fazer uma apresentação, e teve um imprevisto, aconteceu um negócio que ela ficou triste. Não saiu como ela esperava. E ela ficou muito triste. Só que pensa, todas essas coisas acontecendo no meio desse turbilhão. De limpar a igreja, de fazer as coisas, de você ter que cuidar de todas as coisas. E eu estava um pouco corrida com o tempo. Eu falei: filha, vem conversar aqui comigo. E assim, mãe tem que fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, né? Eu só tinha o meu horário de tomar banho. Eu falei: então vem aqui, filha, senta aqui que a gente vai conversar. Eu tomando banho. E aí ela falando: ai mãe, eu fiquei muito triste, não sei o quê, não esperava isso que ia acontecer. Daí eu falei: filha, mas foi sua culpa? Não foi minha culpa. Daí eu falei para ela: então, você tem que olhar para as outras coisas que deram certo. Não tem um monte de coisa certa e só uma errada? E por que você está triste só por essa errada? Daí ela falou assim para mim: mãe, mas você sabe que eu sou melancólica. Eu falei: meu, como pode, filha, que presta atenção em tudo que a mãe fala, né? Porque eu já ministrei sobre temperamento, eu explico para as crianças todas as coisas. E ela: mãe, você sabe que eu sou melancólica? Aí eu falei para ela: filha, daí a oportunidade do Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas. Porque você pode ter a visão do mundo dessa forma, a sua interpretação. Mas a palavra de Deus fala que o Espírito Santo que produz em nós mudança. Mesmo que a minha característica seja de querer chorar por todos os problemas, de olhar para a vida só para as coisas ruins, por tudo que não deu certo, o Espírito Santo nesse momento produz um fruto de mudança. E nós mudamos as nossas atitudes diante dos problemas. E nós não vou entrar aqui no assunto de temperamentos, mas para a sociedade, as pessoas conhecem os tipos de temperamento: colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Esse tipo de temperamento foi estudado. Um homem lá na Grécia chamado Hipócrates ficou observando a sociedade e identificou. A sociedade, as pessoas caminham com 4 tipos de temperamento. E aí, na hora que eu estava fazendo o meu devocional com o Davi essa semana, foi onde Deus me ministrou a respeito dessa palavra. Foi onde Deus falou comigo. E o texto que nós vamos falar hoje, eu não esqueci do temperamento, tá? Eu só abro um parênteses e depois eu volto nele. Se você trouxe a sua Bíblia, eu não sei se vai dar para pôr. Vai? Tá. É que você ergueu a mão, eu não vi mais nada. Eu só vi que tinha um vulto assim, ó, mas eu não sei o que aconteceu, mas tudo bem. Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Nós vamos passear um pouco pelo texto para ver onde Deus quer ministrar as nossas vidas nessa noite. Então Ezequiel capítulo 1, versículo 1 diz assim: em 31 de julho do meu 30º ano, enquanto eu estava com os exilados judeus junto ao rio Quebar na Babilônia, os céus se abriram e tive visões de Deus. Então o texto do profeta Ezequiel começa dessa forma:
Então a história do profeta Ezequiel, ele era um profeta em Jerusalém, e quando a Babilônia invadiu Jerusalém, eles levaram muitas pessoas presas, cativas, exilados para a Babilônia, e Ezequiel estava nesse meio. O livro de Ezequiel, ele começa 5 anos, ele foi escrito ali, essa história, 5 anos depois que ele tinha sido levado preso. Então vai gravando essas informações que elas são muito importantes. Então nessa história da Babilônia, que a gente vai falar do profeta aqui Ezequiel, estava acontecendo a história de Jeremias, estava acontecendo a história de Daniel, dos amigos de Daniel, de Isaías. É um monte de história da Bíblia que a gente vê nesse contexto da Babilônia. Só que a Bíblia fala que quando Ezequiel estava no dia do aniversário dele de 30 anos, ele estava sentado à beira do rio. Então ele estava sentado no dia do aniversário. E essa data de 30 anos era a data que ele ia se tornar sacerdote em Jerusalém. Com 30 anos, por ele ter passado a vida toda se preparando para isso, ele iria se tornar sacerdote. E Deus aparece para ele numa visão. Então ele está sentadinho ali à beira do rio, penso que olhando para a vida dele, perto daquele acampamento de refugiados, e Deus aparece numa visão. Então eu vou ler o versículo 5, 6 e o 10 da visão que ele teve. Prestem atenção, não viajem, tá? Fiquem atentos para vocês não se perderem aí no que a gente vai falar. Então Ezequiel capítulo 1, versículo 5 diz assim: do centro da nuvem surgiram 4 seres vivos de aparência humana. Porém cada um tinha 4 rostos e 4 asas. Cada um dos 4 seres tinha rosto humano na frente, rosto de leão à direita, rosto de boi à esquerda e rosto de águia atrás. Então Ezequiel, no dia do seu aniversário, na data onde ele poderia estar se tornando sacerdote em Jerusalém, ele está cativo, preso, obrigado a estar numa nação que não era dele, tendo que ficar ali cativo naquele lugar. E nesse momento, Deus dá uma visão para ele. Por quê? Naquela situação que Ezequiel estava vivendo, ele não tinha mais perspectiva de futuro. Porque o ministério que era para acontecer, não ia acontecer. Ele estava preso naquele lugar. Ele achou que Deus tinha esquecido ele naquele lugar. Porque ele estava sentado aonde? À beira do rio. E o Senhor é como voz de muitas águas. Então a palavra do Senhor começou a ministrar o coração daquele profeta e ele tem uma visão. Só que quando a gente começa a olhar para essa visão, é difícil de entender. Porque a palavra fala que ele teve a visão de um anjo querubim. É que eu ia mostrar para vocês uma foto aqui, mas na correria, eu nem sabia que ia dar por telão. Eu não mostrei, eu não trouxe. Ele fala que ele tem a visão de um anjo querubim. E a palavra fala que o anjo querubim é um anjo com 6 asas, mas que ele tem 4 faces. Então pensa, aqui cara de um homem, desse lado a cara de um boi, desse lado uma cara de leão e desse lado uma cara de águia. É assim que você tem que pensar. É a primeira aparição na Bíblia que mostra como um anjo querubim se parece. Então ele está tendo essa visão desse anjo, dessa forma. E depois você lê em casa, fala como ele teve a visão. Ele viu nuvem, viu relâmpago, viu pedra preciosa, viu diversas coisas ali. E aí eu fiquei me perguntando, Deus, esse profeta tendo a vida toda pela frente, que ele poderia exercer o ministério dele ali, dentro de uma nação, ele está preso, sem poder exercer o ministério. Por que o Senhor deu essa visão para ele? Eu sei que a Bíblia tem milhões de interpretações, tem várias pregações. Às vezes você vai ouvir um pastor pregando totalmente diferente. Por quê? Essa é a forma como Deus fala. E Deus me falou nesse momento a respeito disso. Deus estava trazendo para Ezequiel a revelação da personalidade do homem. Tudo
que a sociedade tem através da informação, do conhecimento. O homem estuda, vai pesquisar, investiga, aí ele escreve, ele anota, faz livro. Todas essas coisas são através de informação, de observação, do estudo. Só que aquilo que Deus dá para nós, que está na palavra, é através da revelação. É através de algo que Deus já tinha desenhado antes do nosso entendimento, e Ele queria já deixar para nós essa mensagem. Então essa visão que esse profeta está tendo, ele está tendo a visão dos temperamentos. Então quando a gente vai estudar um paralelo do que são os temperamentos para a sociedade, melancólico, colérico, fleumático, sanguíneo, a gente olha para a palavra e nós vemos cara de leão, cara de homem, cara de boi, cara de águia. Quando você vai estudar, você consegue entender. Eu não vou entrar aqui nos temperamentos, senão a gente vai tomar muito tempo. Mas o colérico, para a revelação da palavra, é o leão. O sanguíneo é o homem. O fleumático é o boi. E o melancólico é o águia. Então, quando o profeta vê os quatro anjos querubins segurando o trono, e ele fala que ele vê um trono, um alto sublime trono, e um ser soberano sentado sobre esse trono. Ezequiel está tendo uma visão de Deus. E quem está segurando esse trono de Deus? Os anjos querubins. Eles estão segurando esse trono. Agora, vamos lá. Vamos pensar um pouco no panorama bíblico. Nesse tempo, a glória do Senhor se manifestava somente sobre a Arca da Aliança. A presença de Deus vinha ali onde tinha o tabernáculo, onde tinha a Arca da Aliança, que era onde Deus se manifestava. Só que Deus está aparecendo lá na Babilônia, aonde ele estava. Deus está se revelando naquele lugar onde ele estava preso, numa nação que vivia totalmente oposta aos princípios de Deus. Eu vejo Deus querendo ministrar duas coisas para nós aqui. A forma como Ezequiel se via em meio ao problema. Qual era a forma? Porque ele olhou para a vida dele e disse: acabou o sonho, acabou a promessa, eu nunca vou viver um ministério, eu nunca vou viver o que Deus tem para a minha vida. Estou preso, cativo, sou refugiado em outro país, e esses caras não vão me deixar sair daqui. Eu poderia estar vivendo tudo, Deus me esqueceu, Deus não se importa comigo, Deus não olha para mim. Ezequiel estava sendo atacado diretamente na personalidade dele. Ezequiel estava sendo atacado diretamente na identidade dele, naquilo que Deus desenhou ele para ser. E ele estava passando por aquele conflito. E quantas vezes isso não acontece com as nossas vidas? Nós estamos vivendo e você começa a olhar para a sua vida e fala: nada acontece como eu gostaria. Parece que Deus me esqueceu. Parece que Deus não olha para mim. Parece que tudo que eu planejo para a minha vida não dá certo. E os sentimentos que nós temos continuam surgindo. E esses ataques à nossa personalidade, a quem nós somos, continua. Por quê? Porque isso vem diretamente relacionado a quem nós somos. Esse tipo de pensamento, que não é um pensamento nosso, não é algo que surge da nossa cabeça, mas vem de fora um sentimento que lança sobre as nossas vidas. Você é incapaz, você foi rejeitada, você está sendo punida, olha que derrota, olha que fracasso, ninguém te aceita, você não consegue ficar com ninguém, você só consegue enxergar para você os seus defeitos e as suas falhas. Todas as outras coisas que deram certo e tudo aquilo que você é boa, você não consegue nem enxergar mais. Por quê? Porque o inimigo é estrategista e ele nos conhece. Quando a gente pensa que um profeta escolhido por Deus estava passando por isso, nós temos que olhar para as nossas vidas e pensar: Deus não se esqueceu de você, Deus não se esqueceu das suas lutas,
Independente daquilo que você esteja vivendo, do momento que você esteja passando, seja um furacão de problemas, infinitos problemas, Deus quer mostrar que nós não precisamos viver sendo atacada nas nossas emoções, nos nossos pensamentos e em quem nós somos. Deus deseja mostrar isso para nós. Vamos mergulhar mais um pouquinho no texto? Fica calma que vai dar tudo certo. Tem hora que vocês me olham com um olho desse tamanho, tá aí abaixo o olho, daí eu fico analisando se está tudo bem ou não. Está tudo bem por enquanto? Então tá bom. Ninguém está dormindo? Quem está dormindo fala amém. Opa, então tá bom. Então olha só, a gente vai um pouquinho para o texto para frente e depois a gente volta. Ezequiel capítulo 28. Deus dá outra visão para Ezequiel. Só que essa é uma outra visão. Pensa nessa primeira que nós lemos. A visão dos querubins, o que eles eram, o que isso simboliza para Deus, o que os querubins estavam fazendo. Agora olha a outra visão que Deus deu para ele. Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Eu o escolhi e o ungi como querubim guardião. Você tinha acesso ao monte santo de Deus e andava entre as pedras afogueadas. Era irrepreensível em tudo que fazia, desde o dia em que foi criado, até se achou maldade em você. Seu rico comércio o levou à violência e você pecou. Por isso o bani em desonra do monte de Deus. Eu o expulsei, ó querubim guardião. Então essa revelação que Deus está dando para Ezequiel é de Satanás. De quem Satanás era no céu e o que aconteceu e como foi a queda dele. Então Deus está dando essa visão para Ezequiel. Só que como que Deus relata quem Satanás era no céu? Prestar atenção? Não tem, mas está escrito. O que está escrito aqui? Opa, vamos lá. Vai abrir na caixinha da cabeça aí. Então a Bíblia relata que o anjo caído, que nós conhecemos como Satanás, era um querubim guardião. Qual tipo de anjo que Satanás era? Querubim. O que nós vemos que o querubim é? Tipo, deu branco, pã, deu a tela azul. Nós vimos que o querubim tem as faces da personalidade do ser humano. Cara do homem, cara de boi, cara de leão, cara de águia. Só que a Bíblia fala que ele se encheu de orgulho, ele quis o lugar de Deus. Se Satanás era um anjo querubim, que estava ali face a face vendo Deus, e ele sabe exatamente como é a personalidade do ser humano, aonde você acha que ele vai mais nos atacar? Na nossa personalidade. Lembra? O ser humano só tem 4. Cada um, a gente já tinha feito no ano passado, nos outros cultos de mulheres, em partilha, a gente fez teste e tudo. Depois a gente pode fazer de novo. Mas nós somos atacadas diretamente na nossa capacidade, na nossa personalidade, para que a gente se sinta incapaz e para que a gente ache que a gente é um erro, para que a gente ache que a gente está fazendo tudo errado, para que a gente ache que tudo que a gente faz não dá certo. Por quê? Porque a ideia é que a gente fique se comparando com os outros. Não, mas o jeito dela é legal, a forma como ela fala é legal, o jeito que ela se comunica, como ela faz isso, ela é legal, eu não. Meu jeito é chato, eu não sou legal. Por isso que as pessoas não querem ser minhas amigas, por isso que eu não dou certo em relacionamento, por isso que eu não consigo parar em emprego nenhum, por isso que eu tenho tanta treta na minha família. É diretamente na personalidade, em quem nós somos. Por quê? Porque Deus é o maior interessado com que a gente viva a plenitude da bênção do Senhor, de tudo que Ele tem para as nossas vidas. Se Deus sabe como nós somos, se Ele nos fez, como é que é um erro? Como é que você é um erro? Nós só precisamos aceitar quem nós somos e caminharmos sem comparação. Eu não posso me comparar com outra pessoa, porque ela não está aqui dentro de mim. Porque a gente passa por isso.
Você olha uma pessoa que se admira e fala, meu Deus, nunca vou chegar aos pés. Você olha a Camila Barros pregando, você fala, meu Deus do céu, deixa eu sentar longe dessa mulher. Ela é ela. Ela tem a identidade dela. Deus vai usar ela daquela forma. E aí nós estamos na nossa vida. Nós estamos no nosso cotidiano. A gente está dentro do nosso trabalho. E começam a vir os pensamentos. E começam a vir as setas. Por quê? Porque no nosso dia a dia existem dias turbulentos. Existem situações que acontecem. Só que nós temos que nos perguntar para Deus o que Ele tem para as nossas vidas. Nós não vamos viver a vida de ninguém, nós não vamos viver a história de ninguém, nós vamos viver a nossa. Nós vamos viver aquilo que Deus tem reservado para a nossa vida. Não tem como a gente viver a história de outra pessoa. Deus não trabalha dessa forma. Deus não vai usar o exemplo de outra pessoa para a tua vida. Para que você olhe e fale, não, se eu fosse essa pessoa, aí daria certo. Se eu tivesse nascido naquela família, aí sim daria certo. Daí começam a vir sentimentos de baixa autoestima, de inferioridade. E aí começam a vir mais pensamentos, mais sentimentos sempre negativos ao nosso respeito. Aí a gente nunca se sente digna na presença de Deus. A gente nunca se sente aceita. Tudo que a gente faz parece que nunca está bom. Nunca está bom o suficiente. Parece que Deus está sempre pronto, esperando para você dar uma mancada e Ele tacar um raio na tua cabeça. São sentimentos que dia e noite ficam martelando no nosso coração. Mas Deus está mostrando para a gente que não é assim. Não é isso que Ele tem para as nossas vidas. Não é isso que Ele tem para os filhos. Não é dessa forma que Deus trabalha. Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida. Quando a gente vê uma história de Jesus, onde Ele estava naquele ministério fazendo tantas coisas, Ele já estava realizando os milagres, a Bíblia fala que vem uma mulher de outra cidade, ela não era do povo judeu, e ela vem com a filha doente, e ela fala, Senhor, cura minha filha. Jesus fala, agora não é sua hora. Eu vim para o povo judeu primeiro, eu preciso ministrar esse povo. Eu preciso que eles entendam, eles reconheçam, eles mudem o que eles estão vivendo. Eu preciso ministrar eles primeiro. E aquela mulher insiste. Ela insiste, Jesus, por favor, cura minha filha, por favor, cura minha filha. E aí Jesus dá uma resposta que você fala, cara, não entendi nada, mas fica para uma outra ministração. Não é justo tirar pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Daí olha a resposta dessa mulher, mas até das migalhas os cachorrinhos comem debaixo da mesa. Aí Jesus fala, mas nunca vi fé como essa, nem em Israel, nem em lugar nenhum. Agora, a filha dessa mulher foi curada. Se Jesus tem cura para quem nem está sentado à mesa, imagina os filhos. Imagina nós que fazemos parte da mesa de Jesus. Nós ceiamos com Ele. Nós somos um com Ele. É como Jesus fala que nós somos a partir do momento que a gente está em Cristo. Nós somos um com Ele. Quando Jesus responde para essa mulher dessa forma, não era uma forma ofensiva. Lembra que Ele está falando para uma cultura da época que eles entendiam o que Jesus estava querendo dizer. Ele estava falando, não é hora do teu povo ainda. Eu tenho que tratar primeiro quem se senta à mesa. E lá eles só partilhavam o pão com quem era da mesma cultura, da mesma tribo. Então quando a gente olha situações como essa, nós temos que analisar aquilo que nós estamos vivendo e pensar, será mesmo que é isso que Deus pensa ao meu respeito? Será que tudo isso que tem acontecido na minha vida é porque Deus está me punindo? Nós não podemos esquecer que existem atitudes que a gente faz que tem consequência. Isso a palavra fala. O homem não se engane. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Só que o que nós temos que pensar? A partir do momento que a gente começa a caminhar plantando diferente, nós vamos colher resultados diferentes. E existem coisas que nós estamos vivendo, por mais que pareça impossível aos nossos olhos, nós servimos um Deus sobrenatural. Nós servimos um Deus todo-poderoso. Deus do sobrenatural é aquele que age no que não é normal, no que é sobrenatural.
Então a gente tem que olhar para aquilo que nós estamos vivendo e falar: Deus, me lembra as coisas que o Senhor já fez por mim. Me lembra de tantas vitórias que o Senhor já me deu. Deixa eu lembrar um pouquinho, Deus. Eu estou até aqui hoje porque eu fiz tudo sozinha e dei tudo certo, não dei nenhuma cabeçada na vida, nunca fiz nada de errado, e eu sempre fiz tudo tão perfeito, é por isso que eu estou aqui hoje. Não, nós estamos aqui porque nós somos sustentadas pelo nosso Deus. Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá entendimento, Ele abre as portas, Ele faz sobrenatural. Existem coisas que não têm explicação. Existem coisas que eu olho para a minha vida, para testemunhos de coisas que eu já vivi, eu falo: não tem explicação. É sobrenatural de Deus. Ao longo dos cultos a gente vai contando as coisas que vão acontecendo. A gente até esquece de coisas que acontecem. Mas esses dias eu fui na médica fazer a minha consulta de rotina anual, que toda mulher vai. E aí, eu estava sentada, né? Estava deitada lá na mesa da médica. E no momento que a médica estava me examinando e conversando comigo, eu lembrei de uma situação de 20 anos atrás, que foi o primeiro milagre que eu experimentei do Senhor. Que foi a primeira coisa que Deus fez na minha vida. E naquele momento que eu estava ali, veio uma seta de medo no meu coração. Veio algo do tipo: será? E há muitos anos atrás, antes de eu casar, eu tinha muita dor. E comecei a fazer uns exames. E aí a médica falou que eu tinha endometriose, que chama? Endometriose. Mas gente, eu tinha 18 anos, há muitos anos atrás. Nossa, que velha, né, mano? Muitos anos atrás. Igual o Davi perguntou: mãe, na sua época tinha dinossauros? Eu falei: não tinha celular. Dinossauro já não é da minha época. Na cabeça das crianças é muito engraçado, né? Mãe, tinha televisão na sua época? Eu tinha aquelas desse tamanho, né? E aí eu fiz um exame, tipo assim, eu fiquei anos e anos, acho que uns 2, 3 anos fazendo exame, até que chegou no veredito da médica. Ela falou: olha, você tem um tumor, é benigno, mas ele é grande. Então a gente vai precisar fazer uma cirurgia. Só que essa cirurgia eu não garanto que você vai continuar com o seu ovário. Porque no meio da cirurgia pode ser que a gente faça a cirurgia e tenha que retirar seu ovário. Eu com 18 anos, gente, tinha acabado de começar a namorar, nem sabia o que queria da vida ainda, nem sabia de nada. Eu lembro que eu só pensei, falei: não, Deus, como é que eu vou fazer uma cirurgia que eu posso, né, sei lá, na minha cabeça eu nunca mais ia poder ter filho. Se os médicos ouvem isso, entendem e falam: não, com o ovário dá certo, sei lá, mas do meu coração vem um medo. Falei: cara, pelo amor de Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu falei: não. Eu já tinha me convertido, foi meio que no mesmo ano que eu entrei na igreja. E eu ouvia muito do pastor: quem precisa de cura vem na frente, ele ergue a mão, toma posse da cura, não sei o que. Eu falei: Deus, eu não vou fazer essa cirurgia, eu não vou fazer. Está aqui um momento e uma oportunidade para o Senhor manifestar a tua glória na minha vida. Eu nunca vivi isso, eu nunca experimentei isso e eu não vou. E naquele momento eu falei: eu não vou fazer, eu não vou, beleza. E aí eu comecei toda hora que orar por cura. Deus, cura minha vida, cura aquela situação, cura aquela questão e não sei o que. Eu sempre declarava isso. E declarava e esqueci. Não voltei mais na médica, eu falei: eu vou tomar bronca, né? Porque médico é assim, se ele pede para você fazer um negócio e você não faz, ixi, prepara os ouvidos, você vai tomar bronca. E eu não voltei mais nela. E eu comecei a orar. Só que aí o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo. Fiquei noiva, marca a data do casamento. 3, 4 anos depois, data do casamento. Eu falei: eu acho que quando você casa tem que fazer um exame lá, como que é? Pré-nupcial, sei lá. Tem que fazer uma bateria de exame, que a médica falou pra mim. Eu falando com um monte de médicas aqui, estudando de medicina, vocês devem estar achando horrível as coisas que eu falo, mas eu não sou médica, tá? Eu sou médica, tá? Aí eu falei: eu tenho que fazer um monte de exame, beleza. Só que eu fui em outra médica.
esperta, né? Falei, vou tomar bronca 5 anos depois. Fui em outra médica e levei a pilha de exame que eu tinha. Era cara desse tamanho assim, ó. Muito exame. Doppler colorido, não sei o que lá. E levei. Falei, então, doutora, é o seguinte. Expliquei toda a história. Falei, ó, há 4 anos atrás, tinha esse diagnóstico de tumor, que tinha que fazer laparoscopia, eu acho que é uma cirurgia, que corria o risco de tirar o ovário. Eu não fiz nada disso e estou te trazendo aqui os exames. Aí ela, tipo, toma que a bucha é tua. Não sou médica, né? Aí ela, então faz o seguinte, vamos fazer outro exame só pra gente ver se era tudo isso mesmo que a médica falou. Gente, eu tinha uma pilha de exame desse tamanho. Fiz os exames. Na hora que eu fui fazer o exame, o médico, né, o médico, o doutor, falou assim, mas por que você tá aqui? Aí eu expliquei toda a história de novo, mas eu não falei do milagre, gente. Eu só contei o natural, porque o médico nem ia querer saber. Mais uma crente emocionada, né, se empolgando. Você não precisa entrar em muitos detalhes com quem não vai entender da tua fé. Aí eu peguei e falei, tinha esse laudo e a médica pediu para eu repetir o exame, que ela quer saber como está a minha situação. Ele falou, estranho? Eu falei, por que estranho? Ele falou, os seus ovários estão limpos. Eu falei, mas qual? Ele falou, os 2. Não tem nada. Não tem nada no seu útero, não tem nada nos seus ovários, não tem nada na sua trompa. Eu só falei, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Um mês antes de casar. Naquele momento, eu tive a minha primeira experiência pessoal do milagre do Senhor. A minha primeira experiência pessoal. Só que há uns tempinhos atrás, um mês mais ou menos, eu tive uma dor muito forte, mas muito forte mesmo. Para quem entende das coisas espirituais, a gente analisa as duas coisas, né? Pode ser o natural e pode ser o espiritual. E aí eu falei para a médica, falei, doutor, eu tive uma dor muito forte esses dias. Ela falou, então vou fazer o exame. Ela falou, igual uma menina de 12 anos, tá tudo bem. Eu falei, opa, Deus não faz nada pela metade, Deus não volta atrás em nada do que faz. Nós temos que confiar no nosso Deus. Nós temos que permanecer em toda e qualquer situação. Por quê? Porque coisas do passado muitas vezes voltam e tentam nos assombrar. Tentam vir martelar na tua cabeça. Será? Será que não voltou? Será que você não vai ter que fazer isso de novo? Mas Deus testifica que aquilo que Ele faz, Ele não faz nada pela metade. Tudo que Deus tem para as nossas vidas é completo. E quando Ezequiel tem aquelas visões, Deus começa a falar com ele, Deus fala assim, Ezequiel capítulo 3, versículo 1. Olha só, né, gente? A minha vida mudou, eu voltei no texto e voltei de novo, né? A minha vida foi mudada, transformada, quando eu me tornei mãe. Eu sou uma pessoa, antes de ser mãe, eu tenho outro testemunho. E o testemunho não dá para contar. E tem o testemunho do dia que a Bianca nasceu. Eu fiquei 4 meses chorando todos os dias. Todos os dias, sem parar. Eu falava, Deus, agora eu entendi porque o Senhor me fez. Eu achei que eu ia encontrar isso quando eu me tornasse diretora de empresa. Eu achei que eu ia encontrar isso quando eu cumprisse todos os planos e carreiras profissionais que eu tinha. Aquela busca que eu procurava no meu trabalho, na realização profissional, naquilo que eu queria ser. Ela, tipo assim, mudou. E ela foi transformada no dia que a Bianca nasceu. Então, eu ter me tornado mãe, me transformou em outra pessoa. Então, talvez até essa fé que, tipo assim, eu nem tinha. Do tipo, creia que Deus vai te curar. Foi Deus que colocou dentro de mim. Tinha 18 anos, nem sabia, gente. Não sabia de nada, que ia casar, que ia mudar para Curitiba, depois de Curitiba Foz do Iguaçu, que depois eu ia ter outro filho. Deus é que sabe os planos que Ele tem ao nosso respeito. Planos de paz e não de mal, para nos dar o fim que Ele deseja. Todas as coisas que nós estamos vivendo, independente do cenário que você esteja vivendo, creia no Deus que você serve. Acredite no Deus que é um Deus todo-poderoso, Deus que age no sobrenatural. E aqui entra esse texto, Ezequiel capítulo 3, versículo 1. Ele continuando contando a visão, a voz me disse, filho do homem, coma
o que lhe dou, come este rolo, depois vai e fale ao povo de Israel. Então abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer. Filho do homem, encha seu estômago com ele, disse a voz. Quando comi, o sabor era doce como mel em minha boca. Quando Ezequiel tem essa visão, Deus dá outra visão para ele e fala: está vendo o rolo aqui? Rolo é como se fosse a Bíblia para a gente. Lá eles escreviam a palavra nos pergaminhos, era um rolinho assim, ó, igual aquele que você põe o bebê no meio para não rolar do berço. Põe o rolo assim, ó, no meio. Então Deus mostra um rolo para Ezequiel, e aí Ezequiel fala: tá bom, Senhor, eu estou vendo esse rolo, o que eu faço? Deus fala para ele: come, você vai comer esse rolo. Esse rolo é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade para as nossas vidas. Deus fala para Ezequiel: enche o seu estômago com isso. E aí Ezequiel fala: a palavra na minha boca era doce como mel. Quando nós buscamos a Deus na sua plenitude, não só para fazer os nossos pedidos, não só para a gente entrar na presença de Deus com a lista: Deus faz isso, faz aquilo, eu preciso disso, estou com esse problema. Quando nós começamos a meditar na palavra, quando as verdades de Deus começam a entrar na nossa vida, elas se tornam um prazer. Quando a revelação da palavra de Deus vem sobre nós, ela se torna algo bom. Nós começamos a nos sentir completos, saciados, sem fome das coisas do mundo, sem fome das coisas que não são aquilo que Deus tem. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, o que Deus fala? Quando você deseja as coisas de Deus, quando você deseja as coisas espirituais, as outras coisas que são passageiras, as outras coisas que são do nosso cotidiano que você vive, elas deixam de ser a sua busca, elas deixam de ser a sua motivação de você querer algo da sua vida. Você vai se sentir pleno com a palavra, com aquilo que Deus tem. Nós não vamos mais olhar a Bíblia como um livro de regra. Deixa eu olhar na Bíblia para ver o que eu não posso fazer. E na verdade a gente tem que olhar a Bíblia para ver as coisas que nós podemos fazer. Daquilo que Deus fala que é bênção, daquilo que Deus fala que vai ser um bom destino para as nossas vidas, daquilo que nós vamos receber do Senhor. E Deus fala, deixa exemplos do que não fazer também. Se nós olhamos para a palavra e entendemos isso para as nossas vidas, nós vamos começar a olhar e entender que o recado que Deus tinha para Ezequiel naquela época serve para nós também. Medita nesse livro da lei dia e noite para que vá bem em você, os seus filhos, o seu futuro. Ezequiel fala que na hora que ele come a palavra, Deus fala para ele: enche o seu estômago, tipo assim, cara, come bastante. Ele falou que aquilo se tornou doce na boca dele. Então as verdades da palavra tocaram a vida dele a ponto de que ele sabia o que Deus queria, qual era a mensagem que ele ia passar para o povo. Porque tudo aquilo que Deus estava falando na vida do profeta era a mensagem que ele ia passar para o povo de Deus que estava na Babilônia junto com ele. Mas o povo já tinha se desviado dos caminhos de Deus, já vivia do jeito que queria, já vivia fazendo as coisas que Deus falava que para ele era imundícia, já viviam de um jeito, pecando dia e noite, sem mais ter a consciência daquilo que Deus falava. Então, nós temos que olhar para a nossa vida e perguntar: esse estilo de vida que eu estou vivendo é o que agrada a Deus? Porque não tem como nós falarmos: muda, faça isso, faça aquilo. Por quê? Porque a mudança de Deus vem de dentro para fora. Quando o texto fala que a palavra caiu no estômago do profeta, na hora que veio para a boca dele se tornou doce. Então de dentro para fora. Quando nós meditamos na palavra, quando nós lemos a palavra para saber o que Deus tem para as nossas vidas, não é buscando um recado para alguém, não é buscando uma pregação, não, é quando a gente lê para nós, a palavra começa a se tornar algo que nos muda, que nos transforma, que são realidade para as nossas vidas. Então nós precisamos ter um relacionamento com a palavra. Nós precisamos olhar para as nossas vidas, por quê? Porque hoje, para as nossas vidas hoje, existe um que tem o poder de trazer essa transformação. E a palavra fala que é Jesus.
aquele que veio para transformar aquilo que já existia, para que as pessoas pudessem entender que o reino de Deus estaria dentro de nós, e que a partir daquele momento o Espírito Santo passaria a morar dentro de nós, e Ele nos aconselharia em todas as coisas. Mas o relacionamento que nós vamos ter com o Espírito Santo é meditando na palavra, é conversando com Ele, é orando, é tendo tempo com Ele. Porque às vezes a gente fica tão ansioso com tantas coisas que a gente tem para fazer, que a gente esquece de ser. Não, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Eu que estou fazendo. E o ser? Bagaçado por dentro, destruído, sem aguentar mais. É muita pressão, é muito estresse. Meu Deus, os dias hoje são estressantes, são correndo. Quando nós entendemos o nosso propósito, nós vamos conseguir viver aquilo que Deus tem. A gente vai conseguir viver, mas dentro de nós não vai ter o medo. Não pode ter o medo. Pode ter aquela coisa do natural, de meu Deus do céu, como vai ser? Mais um segundo. Pode durar aquele 2 segundos, igual você chega na frente da torre lá do Beto Carreiro e fala, vou. Aí você olha para aquele negócio gigante, vê a primeira pessoa descendo branco e fala, não, não vou. Você olha o desespero da pessoa saindo aí e fala, não dá, não vou. Isso é um medo natural. A palavra fala que o amor perfeito de Deus lança fora todo medo. Se eu estou com medo, o que significa? O amor perfeito de Deus precisa crescer em mim. O amor perfeito de Deus lança fora todo medo. O que é o medo? Insegurança com o dia de amanhã. Medo do que pode acontecer. A fé fica desse tamanhinho. Será? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que não sei o quê? O medo, insegurança, gera ansiedade. E a gente tem que pensar que hoje, nos nossos dias, desesperador. Eu estava lendo uma matéria. No mundo, aproximadamente 500 milhões de pessoas têm depressão hoje. É muita gente. Muitas pessoas. Depressão é a tristeza profunda por coisas que já aconteceram. Eu fico presa ao passado, a coisas que eu não consigo mudar. Estou preso lá atrás, com situações que já aconteceram que eu não consigo mudar. E a crise de ansiedade? Medo do futuro. E hoje é o índice mais altíssimo dos tratamentos que nós vemos na vida das pessoas. Então nós temos que parar e analisar. Existem coisas patológicas? Existe, gente. Existe, a gente tem que ir no médico, tem que tomar remédio quando precisa. É natural isso. Tem coisas que às vezes seu corpo não está produzindo. Mas agora vamos falar de emoções. Vamos falar da nossa alma. Será que a gente está se alimentando da palavra a ponto dela saciar todos os meus desejos? De eu olhar para a minha vida e falar, eu só consigo pensar nele, nas coisas que ele já fez na minha vida, porque eu tenho certeza que ele vai fazer. É arrogância? Não, é fé. Porque a gente não caminha só com a nossa própria força. É pesado demais. É difícil demais. A gente não tem esse poder. Nós não temos esse poder. Quem tem esse poder é Deus. É o que Ele fala. O meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Então quando a gente fica tentando se achar forte demais, a gente não dá espaço para Deus agir. Não, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser forte. Nós temos que permanecer firmes e inabaláveis. A gente não pode esmorecer. Porque tem dia que é difícil. Contempla você de uma semana para cá. Você tem que ficar firme. Mas não é na força do nosso braço. É no poder de Deus se aperfeiçoando. Deus, preciso de Ti. É difícil, não estou conseguindo. Se entrega para Deus. Coloca diante do Senhor. Como é falar com Deus e colocar diante do Senhor? Deus, eu estou me sentindo assim, é dessa forma, meu coração está assim, eu penso isso. Espírito Santo, manifesta na minha fraqueza. Espírito Santo, manifesta naquilo que eu não estou conseguindo fazer sozinho. Esse é o poder do Espírito Santo. E talvez você tenha vindo e você não tem nem tanta experiência ainda com a palavra. Nem tem tanto entendimento daquilo que Deus pode ou não fazer. Mas tem um texto em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15, que diz assim:
Pois no devido tempo ele será revelado do céu pelo bendito e único Deus Todo-Poderoso, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Somente a Ele pertence a imortalidade, e Ele habita em luz tão resplandecente que nenhum ser humano pode se aproximar dele. Ninguém jamais o viu, nem pode ver. A Ele sejam honra, poder para sempre. Amém. Esse texto aqui está falando da grandiosidade do nosso Deus. Ele é Rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores, Ele é o único Deus Todo-Poderoso. Ele foi revelado através de Jesus para nos trazer a salvação e a vida eterna. Nós temos que clamar a Deus para que a gente possa viver aqui o livro que Ele nos desenhou, o livro que Ele escreveu para as nossas vidas. Porque eu quero chegar na presença de Deus e Ele vai falar. Nós vamos chegar na presença de Deus, amém? Todas nós? Aí Ele vai colocar o livro dele. Ó, esse livro aqui, ó. Sabe ali quando você estava nem pensando ainda na barriga da sua mãe? Então, esse foi a sua história. Essa aqui foi a que você escreveu. Vamos comparar? Eu quero que vai ter umas vírgulas, uns pontos e vírgula, umas pedras no meio do caminho, tropeçou, mas ó, não ficou caída no chão, levantou. Então vai olhar o livro que eu vivi e ele vai olhar o livro dele. Ah, se cumpriu, ó. Entrou aqui. Nossa, estava chorando nesse dia, hein? Meu Deus do céu, uma semana chorando. Perseverou, né? Conseguiu. É isso aí. Deixou o meu poder se aperfeiçoar na sua fraqueza. Nós temos que pensar que essa vida vai passar. Gente, é sério. Quando eu vejo os meus documentos, quando vem 40 anos, eu falo, não sou eu. É impossível, não sou eu. A minha filha começou a fazer handball na escola. Gente, eu tô me sentindo com 15 anos de novo. Ela me pergunta dos jogos e eu conto. Eu falo, mano, 40 anos. Tem alguém aqui, clínica de botox, de estética? Quem tem aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Tem umas irmãs aí? Não? Ninguém? Poxa vida. Vamos fazer uns atendimentos aí, vocês fazem umas... Vamos dar uma olhada aqui, o que dá pra fazer. Eu olho pra minha vida e falo, mano, 40 anos, impossível. Não dá uns bloqueios, tipo assim, quando eu preenchi aqueles caderninhos da escola, que cor que você gosta? Com quantos anos você vai fazer isso? Que carro que você quer ter? Escort R3 conversível vermelho. Ó, só quem é dos anos 80 que sabe. Se entregaram aí, ó, Escort R3 conversível vermelho. 24 anos, casada. Só que eu acho que parava aqui os pensamentos, até no 24, porque, eu falei, cara, como assim? E nós temos que pensar que os nossos dias vão passando. E será que nós estamos vivendo aquilo que Deus tem para as nossas vidas? Não é a vida do outro, não, a tua, a nossa. Deus, eu estou vivendo o livro que o Senhor escreveu para mim? Porque quando Deus olha para você, quando Deus olha para mim, Ele não está me comparando com mais ninguém. Ele está me comparando com o meu eu no futuro. Ele está me comparando com quem Ele me desenhou para ser. Ele fala, deixa eu ver, ela está fazendo aquilo que eu escrevi para ela? Ela já está vivendo o que eu escrevi para ela? Ele está olhando para você e tá, vamos filha, vamos, tem coisa ainda para fazer. Caiu, sacode a poeira, pega a sua coroa de princesa de volta e se ergue. Vamos, não é o fim ainda, há tempo, persevere. Deus é um Deus poderoso. Deus é um Deus que ressuscita mortos, ressuscitou Jesus dos mortos. Esse Espírito habita dentro de nós. É isso que Deus veio falar, o poder que Ele colocou dentro de nós. Através do Espírito Santo Ele nos consola, Ele nos ajuda, Ele nos ensina. Nós não conseguimos vencer a batalha sozinhas. Nós precisamos saber que existe um ajudador pronto, firme e fiel para nos ajudar a todo tempo. A banda pode subir aqui para me ajudar, por favor? Vamos nos colocar de pé. Grave isso no seu coração. Quando Deus olha para você, Ele não te compara com ninguém. Hoje nós vivemos na era da comparação. Ixi, tá muito apertado aqui. Abre para mim, por favor. Às vezes a gente olha no Instagram, aí você vê aquele filtro lindo, bonito e maravilhoso, e todo mundo fica com a mesma cara. E às vezes a gente acha que isso é normal, né? Não, eu tenho que pôr aquele filtro, porque aquele filtro ganha like.
Com aquele filtro tira a olheira, tira o isso, tira aquilo. Tem até um filtro que você fica com cara de 16 anos. Eu peguei pra ver. Tira todas as rugas assim, ó. Você fica jovem. Aí você olha para essas distrações que a gente tem hoje e aquilo acaba confundindo a nossa cabeça. Deus não quer que você seja igual a ninguém. Deus quer olhar para você e falar: tá vivendo o que eu desenhei? Tá cumprindo o plano que eu desenhei nessa terra? Você está conseguindo acreditar no que eu fiz para você? Você conseguiu se entregar ao meu querer? Você conseguiu se entregar à minha vontade? Você está conseguindo viver dessa forma? Nós vemos um Deus especialista em falar com o ser humano. Só caiu uma caixa de fósforo. Quer ajuda? Só desmontou? Quebrou? Quebrou? Ah, tá. Ah, fechou. Nós vemos um Deus que é especialista em falar com as nossas vidas. É o que Ele mais deseja. Mas sempre quando nós vemos a história das pessoas, dos profetas, das coisas que aconteciam com esses homens na Bíblia, eles passavam luta. Pensa Ezequiel, jovem com 30 anos, já estava preso há 5 anos. Falou: cara, com essa idade eu ia estar lá vivendo tudo que eu estudei para ser, me consagrei, tudo que Deus prometeu para mim. E aonde Ezequiel foi? Perto do rio. Foi lá perto do rio. E a palavra fala que do trono de Deus há um rio de águas vivas, que esse rio, por onde ele passa, tudo ele transforma. Esse rio, por onde ele passa, tudo ele transforma. E você saiu da sua casa, você veio aqui por um convite de alguém, ou você veio porque você já é da casa, mas você não saiu para mais um culto. Nós saímos para ter um encontro com Ele. Nós saímos para experimentar da glória dEle. Feche os teus olhos. Entregue para o Senhor as suas preocupações. Que você cante essa canção como uma oração, falando: Senhor, essa é a área. Meu emocional está assim, a minha família está assim, meu emprego está assim, eu estou dessa forma, meu coração está desse jeito. Mas o rio de Deus está passando nesse lugar. É a presença do Deus vivo, é o Espírito Santo do Senhor. Agita as águas paradas da minha alma. Me leva como seu rio que traz vida. Não tenho as palavras certas
você deseja ajuda nesse momento, por aquilo que você esteja passando, saia do seu lugar, venha à frente que nós queremos orar junto com você. Não importa a situação, nós não queremos saber da tua intimidade, daquilo que você está passando, mas o Senhor sabe. E nós como igreja, nós como corpo de Cristo, nós queremos estar junto. Nós queremos poder te dar o suporte, que é o que a palavra fala. Nós queremos poder te ajudar, orando pela tua vida, abençoando esse momento, para que você acredite que a força de Deus que é que vai te sustentar. Nós vamos continuar adorando, continue adorando, igreja. Coloque a tua vida, aquilo que você tem passado. A palavra fala, essa música fala, que a gente tem que pedir para Deus agitar as águas paradas das nossas vidas. A Bíblia fala que do nosso interior fluiriam os rios de águas vivas. Esse rio não é para as nossas vidas, é para outros. Nós temos que acreditar no potencial que Deus colocou dentro de nós. E se você se sente paralisada por esse medo, achando que você é ruim demais, que você não serve para nada, vem para frente também para a gente poder orar junto. Nós vamos continuar do começo e a gente vai orar por quem vem aqui na frente. E a igreja continua adorando. Não se distraia nesse momento. Agita as águas paradas da minha alma. Me leva como teu rio que traz vida. Não tenho as palavras